Será que é caro ser saudável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Começo do ano sempre tem aquela questão, né? E verão, né? Praia, férias, né? Férias, vamos aproveitar, teve as festas de final de ano, vamos aproveitar aí, comer tudo que eu tenho direito. Começar o ano, a gente começa o ano ali, ó. Meta do ano: fazer dieta, emagrecer, vamos tirar as besteiras, fazer exercícios físicos e aí vai. Até falando nisso, uma ideia, vou trazer isso depois para vocês, sobre a questão de dieta. Fica aí, ó, fica aí, né, para vocês, tá bom? Mas vamos discutir um pouquinho aqui sobre a questão do ser saudável, questão versus money, né, se realmente é caro ser saudável, né? Eu tenho escutado muito isso, a questão da reeducação alimentar, da importância de se alimentar bem, de comer frutas, verduras e legumes. Vocês vão me ver muito falando sobre isso. Comer isso, tá? Comida de verdade, né? Isso é alimento, né? O restante é produtos alimentícios, são fabricados aí pra gente comer. Frutas, legumes, verduras e beber bastante água, claro, tá? Minha garrafinha tá aqui, ó, tá? Quando eu vou conversar com as pessoas nas sessões terapêuticas e levo essa questão da pessoa se alimentar bem, comer alimentos de verdade, né? Se deparam muito com essa questão, porque é muito caro ser saudável. Acho que é legal trazer essa questão aqui para a gente poder conversar e pensar um pouquinho sobre isso, até para ver se realmente sai caro a gente que tem esse conceito de que ser saudável é ser caro. Vamos pensar uma coisa aqui no nosso dia a dia, que às vezes pode acontecer com várias pessoas, né? Às vezes até acontece rotineiramente. Dor de estômago, tá? Vou pegar esse primeiro, uma dor de estômago. Então lá, tal belo dia, a gente foi, saiu para comer, várias besteiras. Pensa aí, nas besteiras aí, tá? Chocolate, pizza, massas, que mais? Vai pensando aí. Tudo isso daí, tá? Tudo isso daí mais um pouco, né? Ok, beleza, se divertimos, foi bom, poxa, legal, bacana, tá? Lembramos. Aí vamos já colocar aqui na balança. Não teve hidratação, não bebemos água, né? Às vezes durante esse dia inteiro não bebemos quase nada de água, muito pouco, um copinho às vezes de água, 200 ml de água, né? E tem os copinhos que agora são 180 ml. Então vamos lá. Só isso que bebemos. Um pouquinho de água. Deixa eu ver. Ai, acordei super rápido para ir trabalhar. Não tive tempo de tomar café. Nem tomei café. Só o horário do almoço ali. Fui almoçar. Hora do almoço. Vamos pensando. Ah, na hora do almoço. Ai, peguei um arroz, um feijão. Nossa, tinha uma carne frita gostosa. Peguei essa carne frita, coloquei lá e comi. Não, não tinha salada, mas eu não queria salada, não descia. Não descia a salada. Tá? Mas tinha uma sobremesa legal, comi essa sobremesa. Vou pensar outro lado também. Tava na correria, nem consegui almoçar direito. Fui almoçar já era tarde também, né? As donas de casa, na correria do dia a dia, tava ali para minha casa, não deu. Então, tava na correria, não dava tempo de fazer. Eu tava estudando também, não deu, tá? Então vamos lá. Também bebi água, e aí tá. Chegou a noite. Aí à noite, né? Vamos aproveitar. Como eu não comi, não tomei café, vou aproveitar. Agora eu tenho que comer porque meu corpo precisa. Eu tô fraco, tem que comer. Então, e foi todas essas besteiras. Tá bom? Logo depois veio o quê? Lembrei agora. Pode, dependendo se a gente beber muito, encher a cara ali do caneco ali, tem a ressaca ainda, né? Tem a dor na ressaca. É. Então, dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar, não consegue trabalhar, não consegue pensar, raciocinar. Olha aí, tudo isso. Ok, foi um dia, tá bom. Se persiste a dor de estômago e é muito ruim, o que que a gente vai fazer? Remédio. Quanto custa mais ou menos a faixa aí de remédios? Vou colocar no preço aí, tá? Coloca um preço aí, X, tá? Para esses remédios aí para o estômago, ok? Tá? Nossa, começou a doer a cabeça. Mais remédio. Coloca na balança.
Mal-estar, né? Ah, é outro remédio, coloca aí, né? E vai colocando, coloca na balança, tá? E aí fica mais remédios. Dependendo, se ficar muito ruim, você acaba nem não trabalhar. Olha aí, tem fator monetário, porque tem essa questão, né? E às vezes você não consegue nem contabilizar, porque daí você passa o dia tão ruim, deitado, sem conseguir fazer as coisas, que você não consegue nem ver, ter essa questão, que você não consegue nem mensurar isso. Mas às vezes, vamos pensar, às vezes foi que você não conseguiu trabalhar, não rendeu tanto, não conseguiu estudar direito, não conseguiu ir para o passeio ou para a escola dos filhos, não conseguiu ir, não conseguiu dar a atenção que era necessário por esse mal-estar, né? São coisas que é importante, a gente às vezes não consegue mensurar, né? Alguns conseguem, né, como trabalho, se você deixar de trabalhar, tem a questão de, né, às vezes não desconta, mas tem outros lugares que pode descontar se você trabalha por dia, né? Vamos dizer que toda semana acontece esse processo e você vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Lá na frente você pode ter uma gastrite, aí você tem que pegar um outro remédio mais caro para entrar nessa balança aí para poder tratar essa gastrite, né? Tem pessoas que não conseguem trabalhar, tem crise de gastrite, não consegue trabalhar. Aí se você tem o esofagite também, aí é outro processo, mal-estar, processo de enxaquecas, né? Então, vê aí quantos remédios aí você já vai englobar, né? Aí se você pega a bendita da bactéria do H. pylori ali, né? No seu estômago, é outros remédios, é um outro tratamento que você tem que fazer, né? Lembrando que o H. pylori é nossa bactéria, ela existe lá no intestino, tá? Importante. Então, podemos falar dela em um outro momento, tá? E aí se coloca tudo isso na balança, tá? Valores e valores e valores e valores, né? Aí você vai no médico, alguns casos você consegue fazer online. O que você não tem online, você tem que pagar para ir até lá. Imagina esse tempo de deslocamento que você tem que fazer para ir até o médico. Quantas horas? Uma hora? Meia hora? Então, pensa nesse deslocamento. O dia que você perdeu para ir até lá, que poderia estar fazendo outras coisas, né? Valor de gasolina, de vale transporte, e aí vai. Vai colocando na balança. Imagina, a balança está pendendo e está ficando pesado. Tenta pensar nisso, tá? Eu coloquei como esse mal-estar aí da alimentação errada que a gente possa ter feito em um dia ou rotineiramente, mas tenta colocar nos seus dias, né? Várias coisas que fazemos no nosso dia que quando a gente vai perceber o quanto que a gente gastou com isso, né? A pizza que a gente comeu, quanto a gente gastou numa pizza? Quanto está custando mais ou menos uma faixa aí de pizza? Dependendo da região, R$ 100. Uma pizza, você come um pedaço. Ou numa lanchonete X, que vem o cachorro-quente prensado ali, dá aquele suco ali que eu não sei de onde que veio, não sei como foi feito. Nada contra, tá? Só pra gente ilustrar aqui. E aí, quanto que foi esse lanche aí? Né? Esse lanche sem nenhuma nutrição, tá? Quanto foi? A gente fazer a conta aqui. Quanto será que deu tudo isso? Essa conta aí desse dia aí nosso. Um valor X. E isso pensando, tá, gente? Que isso que é muito importante. Tá pensando aqui a curto prazo. A longo prazo, a gente não, se nós não tivermos buscar uma vida regrada na alimentação, realmente dar o que nosso corpo precisa, a longo prazo, fatores que vêm aí que a gente, para mensurar, é o que eu falo, não vamos pagar para ver. Tá bom? É muita coisa. Né? Várias doenças que acontecem. Você pode chegar lá no futuro, tem algumas doenças que sejam para o resto da vida. E isso aí você vai ter um remédio que você tem que pagar de eterno ou por vários meses, por vários anos, né? Eu conheço várias pessoas que pagam remédios aí que poderia ter se tratado antes, né? E falar assim, porque por causa da idade. Não, não é por causa da idade, né? A conta chega, a conta sempre chega. E o nosso corpo depois ele vai, de um jeito ele vai gritar. Às vezes ele já tá gritando e a gente não percebe, né? Aí a gente vai machucar, machucar, machucar e lá na frente ele vai
ele vai ter esse baque, esse sofrimento, né? E a gente vai ter que dar um jeito de cuidar. Por isso que eu falo, vamos ter tempo para cuidar da nossa saúde hoje para não precisar cuidar da doença amanhã, tá bom? Então, ok, teve tudo isso que a gente pensou aqui. Aí, voltemos, vamos pensar. Deu um valor X tudo isso. Nada saudável, lembre-se disso. Se a gente for pensar na parte saudável, e aí? Né? Nossa, é caro muito ser saudável. Ai, mas é muito caro. O teu tempo, tá bom. O lanche, aquele lanchinho lá, sem nenhum tipo de nutriente, que a gente comprou na lanchonete ali, todos os dias. Quanto tá mais ou menos a faixa aí? 10, 15 reais? Tá, vamos colocar uns 10 reais, tá? Vamos colocar aí, por dia, tá? Nesse pequeno lanche, vamos dizer, do café da manhã, tá bom? Quanto será que sai uma banana, que é fácil, você descasca ali e você pode comer de manhã, ricas de nutrientes, né? Ajuda a acalmar, né? Porque ela tem o triptofano aí que auxilia muito nos neurotransmissores, né? Na melatonina, pessoas muito ansiosas, que não dormem direito também, que não é muito calma, ajuda e muito, tá? No mundo da felicidade, deixa alegre, né? Uma maçã é um dia, a gente tá pegando um dia. Uma maçã, boa pra pele, ó, duas frutas, hein? Peguei. A água, né? Nossa água aqui, quanto será? Lá no trabalho, tem um bebedouro. Deixa eu beber só um pouco. No mínimo 2 litros, no mínimo, tá? O restante é lucro, tá? Seria bom os 3 litros, mas como é difícil, vamos ter pelo menos 2 litros por dia, tá? Ajuda a limpar o sangue, né? Nossos rins agradece, ajuda a purificar, no processo de purificação do nosso corpo, né? Olha aí, tá? O que mais que a gente pode pensar aí? Hã? Pessoal que vai pra academia que gosta de manhã, né? A batata doce, tapioca, crepioca, que o pessoal gosta, bolo sem glúten, bolo sem leite. Logo, logo vem alguns vídeos para vocês mostrar. Vou estar ensinando para vocês que a gente consegue fazer muita coisa sem glúten, sem leite de origem animal. Tá vendo? Aí só no café da manhã. E a gente gastou aquilo lá. Tá colocando para quê dentro do nosso corpo? Vitaminas e minerais. Nosso corpo só vai agradecer. Saiu caro, será tudo isso? Pensa, tá? Pensa aí um pouquinho nisso daqui, tá? E isso, gente, vai mensurando durante o dia. Mensura o almoço, nosso lanche. Olha o lanche que às vezes a gente acaba comendo aí. Chocolate, biscoito, bala, salgadinhos, né? Naquele lanchinho ali básico. Quanto será que custa isso? O saco de salgadinho aí, mais ou menos quanto? Uns 3 reais? E uma fruta, entendeu? Tá? E isso assim, o futuro é nosso presente esticado. Então, se a gente quer ter um futuro legal, bacana, viver bem aí no futuro, né? Vai depender do nosso presente que a gente viver hoje, tá? Então, assim, vai depender do hoje e agora, tá? Então, assim, vamos pensar aqui nesse curto prazo, mas muito no médio a longo prazo, tá? Porque o que eu fizer hoje aqui com relação à minha alimentação, possa ser que eu tenha resultado amanhã, né? Um mal-estar, dor de cabeça, daqui a 2 dias, 3 dias, 3 dias que chamamos aí tardia, né? Que a gente pode ter sintomas daqui a uma semana, por exemplo, ou a gente, de tanto bater no nosso corpo, daqui a alguns anos. Realmente é caro ser saudável? Ou às vezes é uma questão de mudança de hábito que vira a nossa rotina, tá? Então pensa nisso. Nosso corpo precisa de nutrientes. É onde a gente acha esses nutrientes? Frutas, legumes e verduras. Beber bastante água. Pensa nisso, tá? Cuidemos da nossa saúde hoje para não precisar cuidar da nossa doença amanhã. E novamente, né? Não esquecendo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Compartilhe esse conteúdo com muitas pessoas que precisam cuidar da sua saúde. Tá bom? Até mais, hein? Tchau!